Shalom, amigos. Hoje eu estou aqui do lado de fora da nossa sinagoga, no Templo Reino da Vida, aqui em Curitiba, e quero te convidar, aproveitar a oportunidade para te convidar. Se você desejar nos visitar também, ter uma oportunidade de passar no Shabbat conosco, nosso telefone aparece aí, aparece na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e a gente vai tentar lhe atender da melhor forma possível, esperando que você possa ter um bom Shabbat juntamente conosco na presença do Eterno. A presença do Eterno, a propósito, é o que Davi buscava. Nós estamos nesse mês de Elul meditando acerca do Salmo de número 27. E no versículo 11, Davi fala assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Em outra versão, Davi fala pela vereda direita. Mas quando a gente está na rua, ou quando a gente está distante de Deus, como saber qual é a vereda certa? Qual é o caminho certo? Qual é a direção certa para tomarmos nas nossas vidas, né? O mundo é tão difícil, tão cheio de distrações, e às vezes a gente se perde no caminho a seguir. Mas Davi, o mesmo rei Davi, nos traz no salmo mais famoso, Salmo 23, um conselho acerca da vereda. Salmo 23, versículo 3, ele fala assim: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ser guiado pela vereda da justiça não é das tarefas mais fáceis. Davi tinha um espírito que agradava a Deus. Davi tinha uma vida que procurava agradar a Deus. Ainda assim, Davi estava sujeito ao pecado. Imagina nós que muitas vezes estamos tão distantes daquilo que é a vontade de Deus. Como saberemos qual é a vereda da justiça? Qual é o caminho? A vereda da justiça é aquela que é pautada pela justiça presente na lei de Deus, nos mandamentos de Deus. Porque Deus conhece as nossas necessidades e as suas leis são aquilo que devem nos servir de direcionamento em todos os momentos da nossa vida. Mas e quando nós não sabemos o caminho? E quando nós estamos na direção errada? O que devemos fazer? O mesmo salmista, o mesmo rei Davi, ele fala para nós, dando mais um conselho, isso no Salmo 139, Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, é permitir que Deus possa esquadrinhar o seu coração. Ver se há em nós algum caminho mau e dirigir-nos na direção correta, no caminho certo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse era o desejo do rei Davi. Em outros textos, Davi fala: quem pode entender os próprios erros? A gente não entende, muitas vezes nós não entendemos, não somos capazes de discernir. E nessas vezes, nós nos perdemos e deixamos de fazer aquilo que é a vontade e o agrado do nosso Criador. E com isso, a gente vai criando um distanciamento da presença de Deus. Davi queria andar no caminho reto, no caminho correto, no caminho que agradava ao Criador. Com isso, nós já temos algumas lições sobre o caminho da justiça, o caminho reto, mas de novo, qual é o caminho que nos conduz à justiça, além dos mandamentos, além de cumprir os mandamentos? Nós que cremos no Mashiach, Yeshua, na Brit Hadashah, e em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando nós meditamos acerca dessas palavras de Yeshua, a gente passa a entender que realmente deve ser difícil encontrar o caminho. São poucos os que acertam com esse caminho, são poucos os que conseguem trilhar esse caminho, porque o caminho da perdição é um caminho largo, é um caminho fácil, é um caminho que se distancia dos mandamentos, é o caminho daqueles que não se preocupam com os mandamentos, com a lei divina. Então esse caminho sempre é o caminho mais fácil, mas ele conduz, como Yeshua diz, à perdição. É tempo da gente analisar em qual caminho nós estamos trilhando, qual deve ser a nossa direção, e voltarmos para Deus. Mas ainda assim, nós não sabemos qual é o caminho. Então vamos ver mais um pouco das palavras de Yeshua acerca do caminho verdadeiro. Yohanan, livro de João, capítulo 14, versículo 6. Yeshua nos mostra o caminho. E ele diz: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue alcançar a Deus se não for através do Mashiach. Nós podemos estudar a Torá, podemos nos aprofundar acerca dos mandamentos, tentar ser o melhor tzadik possível, cumprirmos os mandamentos, mas ninguém alcança a Deus, alcança a expiação dos pecados, alcança o coração de Deus, se não for através do Mashiach. Estudar acerca da vida de Yeshua é estudar acerca da Torá. Yeshua representava a Torá viva no meio de nós, e a gente tem que se esforçar por estudar esse caminho, por estudar a vida do Mashiach e aprender com os seus ensinamentos. Não por acaso, nos dias de Yeshua, ele era muito criticado pelos sábios de sua época, pelos grandes de sua época, porque eles não estavam preocupados propriamente com o mandamento, mas com suas próprias tradições, e afastaram-se daquilo que era a vontade de Deus. E Yeshua, em cada gesto, em cada atitude e em cada palavra, ensinava o povo o verdadeiro caminho, ensinava o povo o real cumprimento da Torá. Eu quero te convidar a estudar mais a palavra de Deus, aproveitar que nós estamos encerrando um ciclo de estudos da Torá, e preparar e colocar no teu coração o desejo de, ao iniciarmos um novo ciclo, você também iniciar, pelo teu próprio bem, o estudo do ciclo da Torá, e procurar não apenas estudar, mas como diz o Talmud no Tratado de Pirkei Avot, aquele que estuda a Torá para ensinar, chega a estudar e a ensinar, mas aquele que estuda a Torá para praticar, chega a estudar, ensinar e praticar. Não sejamos apenas mestres, mas sejamos cumpridores da Torá, através do Mashiach, que ele nos dê a luz que ilumina o nosso caminho, através da Torá. Cada vez que nós estudamos os Salmos, cada vez que nós estudamos a Palavra de Deus, isso traz para nós conhecimento. Cada vez que nós lemos acerca da vida de Davi, isso traz para nós entendimento. E cada vez que nós estudamos o ensinamento judaico real, trazido por Yeshua Mashiach, traz para nós a luz da Torá para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Quero te convidar mais uma vez. Se você quiser vir a Curitiba, se você está em Curitiba e quiser assistir um Shabat conosco na nossa sinagoga, será um prazer recebê-lo, porque Deus acolhe a todos aqueles que o buscam. E a gente quer fazer o melhor para que mais e mais pessoas possam também alcançar a salvação através do Mashiach. Aproveite esses últimos dias do mês de Elul para estudar, para mudar, para se aperfeiçoar e através do Mashiach alcançar a expiação dos seus pecados. Grande abraço, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica aqui do lado, assista um vídeo anterior, um outro vídeo aqui embaixo, ainda falando sobre o mês de Elul, e que Deus dê a nós um ano novo cheio de paz, cheio de bênção. Shana Tová, Umetuká, que todos nós tenhamos um ano doce e bom. Um abraço.